Inácio se vestiu de peregrino de Cristo rumo a Jerusalém. Este era o ideal dele, para ficar lá, ficar morando, vivendo em Jerusalém, em Palestina, em Terra Santa, e lá meditar, viver em íntima união espiritual com Jesus e dedicar-se a pregar a todo peregrino que fosse lá e também na pregação aos mouros. Em Monserrate, depois das confissões que ele fez, passou uma noite em vigília. Era próprio dos heróis das novelas de cavalaria fazerem a entrega de armas a Nossa Senhora. Um cavaleiro era formado e celebrava sua profissão de cavaleiro diante de Nossa Senhora, entregando a espada e seu uniforme de cavaleiro. Então, Inácio quis fazer isto, consagrar-se cavaleiro a Nossa Senhora. Então, foi lá uma noite, entregou sua espada, uma espada longa, defensiva, porque tinha inimigos do tempo de sua juventude mundana. Ele tinha alguém que queria matá-lo. Então, pediu licença para ir armado de uma espada longa que permitia afastar o agressor sem matá-lo, sem maiores consequências. Então, deixou sua espada aos pés de Nossa Senhora, uma imagem de Monserrate muito bonita, que ainda existe, que se pode ver. E deixou as suas roupas de cavaleiro. A noite toda. Ficou em pé e de joelhos. A noite toda como um dedicado cavaleiro que se consagra ao serviço de Nossa Senhora e do Rei Jesus. De manhã cedo, deu a mula aos monges de Monserrate e foi a pé a Manresa. Monserrate está no alto da montanha, Manresa está no sopé da montanha. Então, uma descida. Então, desceu a Manresa e no caminho de descida se encontrou com umas senhoras da cidade de Manresa. Ele explicou de onde vinha, para onde ia, que pretendia, que queria ficar alguns dias na cidade de Manresa para meditar, aprofundar, saborear tudo aquilo que tinha vivido durante os dias que ficou no mosteiro. E as mulheres, especialmente uma chamada Inês Pascoal, orientou ele onde podia dormir, no hospital. O hospital, na época, era uma espécie de refúgio para doentes. Depois, aqui no Brasil, tomou forma de Santa Casa. Mas, na época, Manresa era uma Santa Casa pequena. Lá ele foi aceito, lá dormia e comia. Ele pedia esmola durante o dia e falava de Jesus às pessoas. Nessa fala, sentia muita consolação. Depois, deixou o hospital, porque para ele era muito luxo, e foi morar numa espécie de cova. Chama-se hoje a Santa Cova. É um espaço, uma espécie de caverna, na beira do rio. O rio, com séculos, foi
mordendo terra, escavando na beira de um morrinho, e lá fez um espaço em forma de cova e se instalou ali. Lá rezava, lá dormia durante vários meses. Ao todo em Manresa ficou 11 meses. E ele levava um caderninho de apontamentos para apontar as moções que ele recebia na oração e as luzes. E levava seu livrinho da vida de Cristo e levava seus evangelhos. Então, lá naquela cova, todo dia passava horas, a maior parte do dia, rezando, contemplando. E anotava no seu caderninho as luzes que Jesus lhe dava, as considerações profundas. E uma das ilustrações que ele teve foi na visão do Cardoner, como você conhece historicamente. Então, estando lá, contemplando na beira do rio, ele viu Jesus, que o visitava e que o convidava para segui-lo, a visão do Cardoner. Teve muita alegria e ficou aquela visita de Jesus, ficou impressa a vida toda no coração dele. Então, Inácio foi um amigo encantado, enamorado de Jesus. Naquele caderninho, ele escrevia as palavras de Jesus em vermelho. As de Nossa Senhora as escrevia em outra cor diferente. Então, tanto carinho ele sentia pelas coisas de Deus. Depois de estar em Manresa aproximadamente 11 meses e de ter escrito tudo o que ele viveu nos exercícios, ele decidiu sair rumo a Barcelona para embarcar a Jerusalém. Então, falando dos exercícios, o que ele fez em Manresa? Ele contemplou, meditou a origem do homem. Para que estou no mundo? Aonde vou? De onde venho? Quem me acompanha? E aí ele descobre que o caminho para Deus é Jesus. Então meditou a vida toda de Jesus, desde a encarnação até a ascensão aos céus. E a experiência dele, as luzes que recebeu, as consolações que ele ia sentindo, as escrevia sucintamente no caderninho. Ele era um grande polígrafo, tinha uma letra bonita e clara. Depois, com o tempo, em Jerusalém um pouquinho, depois na Espanha, em Barcelona, Alcalá de Henares, junto de Madrid, Salamanca, um pouquinho depois, sobretudo em Paris, na Sorbonne, estas cidades onde ele estudou, ele completou e foi aperfeiçoando o livrinho dos exercícios. Aperfeiçoando porque, além de ele
ter feito aquela experiência durante anos, ele a pregava, dava os exercícios para jovens como ele. Então, em Barcelona, voltou de Jerusalém para a Espanha, porque em Jerusalém o padre guardião franciscano, os franciscanos eram na época os guardiões da Terra Santa, encomendados pelo Papa. Então, o Papa, Roma, em vista das tensões que havia na Terra Santa, estavam lá instalados os turcos, mandou um recado para o guardião da Terra Santa para que os peregrinos não ficassem na Terra Santa, mas voltassem para a Europa. Então, Inácio recebeu o conselho do guardião da Terra Santa para voltar para casa.